Bem, olá a todos, eu sou o professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula iremos conversar sobre mamografia. Então, o contexto da mamografia é relacionado aí à busca, né, precoce de tumores malignos, né? Então é um exame que usa raio-x, que faz um rastreamento, né, de malignidade, né, na mama, né, de câncer de mama. Então é um exame que busca aí mulheres, né, que estão assintomáticas, para justamente avaliar, né, fazer esse rastreio, essa avaliação precoce, né, de um tumor. Então nessa figura a gente consegue observar aí uma imagem típica aí de algo mais radiopaco que pode ter um risco de malignidade. Então, epidemiologicamente falando, o câncer de mama ele é um dos mais incidentes, né, no mundo aqui, é o mais incidente em mulheres, exceto os casos de câncer de pele não melanoma, né, que representam 25% do total de casos de câncer no mundo, isso em 2012. E é a quinta causa de morte por câncer em geral, e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. E no Brasil, muito parecido também, né, excluindo os casos de tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres em todas as regiões, exceto na região norte, onde o câncer do colo de útero ocupa a primeira posição. Então a importância aí, né, de se fazer o diagnóstico precoce, né, do câncer de mama. E se tratando do Brasil, nós temos esse mapa mostrando onde o câncer de mama é mais incidente. E nós vemos aqui que é a região, né, sul, uma parte da sudeste do centro-oeste, né, justamente onde existe um desenvolvimento humano maior, né, um nível socioeconômico maior também. E aí também existe uma relação onde as mulheres são mais economicamente ativas, né, e adiam um pouco a maternidade, né, que sabidamente é um fator aí, de risco, né, para desenvolver câncer de mama, né. E nós vemos aqui na região norte, uma região bem menor, né, como falado anteriormente, o câncer de colo de útero ele é mais incidente, né, e também está relacionado a essa questão socioeconômica. E aí, se tratando da questão da mama, né, e a implicação, né, do câncer de mama, temos que falar um pouco da anatomia, né, relembrar esses aspectos. Então, as mamas têm tamanhos variáveis, né. No sexo masculino ela é pouco desenvolvida, né, por questão genética e hormonal, né, e por isso a incidência é bem menor. E no sexo feminino, então, que é justamente essa preocupação, né, do desenvolvimento de câncer de mama nas mulheres, existe uma diferença na composição mamária, tá, na idade e dos hormônios, né? Então são fatores que influenciam a anatomia da mama, a composição da mama, a idade e os hormônios. Então nós sabemos que tem mamas, né, com mais gordura e menos gordura, mais tecido fibroglandular e menos tecido fibroglandular. Isso é influenciado pela idade e pelos hormônios, né? Vamos falar a seguir desses aspectos. Então aqui mostrando os principais tecidos, né? Nós temos aqui a epiderme, né? Derme, né? Tecido gorduroso, e aqui um tecido conjuntivo interlobar, né? E aqui o alvéolo, os ductos, né? Que seria o tecido fibroglandular, essa região aqui, tá? Então essa classificação, como falamos anteriormente, ela é relacionada com a idade, né, da mulher. Então nós temos três tipos aí de mamas, né, onde existem uma prevalência aí de tecido fibroglandular, depois o intermediário que é fibrogorduroso e depois gorduroso. Então as mulheres mais jovens elas têm tecido fibroglandular, que é uma mama mais densa, né, tem uma densidade maior. De forma oposta, as mulheres pós-menopausa têm mamas mais gordurosas, que são menos densas, tá? E de forma intermediária, nós temos aí mulheres de 30 e 50 anos com uma densidade intermediária entre tecido fibroglandular e gorduroso.
E por isso, para questões aí do exame de mamografia, nós podemos classificar em 4 padrões. Seria o padrão 1, tem mais gordura, 100% de gordura, que seria a mulher mais idosa. Um padrão 4, que é pouca gordura, que é a mulher jovem, tecido mais glandular. E o padrão 2 e 3, que seriam intermediários. O padrão 2, onde existe mais de 50% de gordura. E o padrão 3 seria menos que 50% de gordura. E aí, traduzindo na mamografia, nós temos os padrões aqui no exame diagnóstico. Então, vemos aqui que o padrão 1, que possui mais gordura, ele tem uma opacidade menor, um tom de cinza um pouco mais escuro, com mais transparência, em contraste com o padrão 4 aqui, que é um padrão que tem menos gordura e mais tecido fibroglandular, que é mais denso. E de forma intermediária, nós temos aqui 2 e o 3, mostrando que o 2 ele tem um pouco mais de gordura do que glândula, e o 3 tem mais glândula do que gordura. Então nós temos aqui uma variação entre um tecido, o padrão 1, que é um padrão de mulher mais idosa, e o padrão 4 aí de mulher mais jovem, com mais densidade mamária. Com relação aos quadrantes, para avaliação e descrição de algum achado aí, radiológico, a divisão seria o quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior externo e quadrante inferior interno. Tá? Isso para a mama direita e para a mama esquerda. E também a região areolar, também é descrita como um ponto onde pode ser encontrado aí algum achado radiológico. Então, o câncer de mama ele tem uma alta incidência, como já dito, e os fatores de risco aí, então, são as mulheres, que possuem período de vida fértil mais alargado, menarquia precoce, menopausa tardia, possuem hiperplasia atípica, mulheres que não têm filho ou primeira gravidez após os 30 anos, como já comentado, esse atraso na maternidade tem uma implicação hormonal e risco aí de câncer de mama. O histórico familiar, se fez reposição hormonal mais de 10 anos, obesidade, estatura elevada, dieta rica em gordura e outros fatores aí relacionados a estilo de vida, como alcoolismo, tabagismo e fatores indutores ao câncer. Então são fatores de risco aí, relacionados ao câncer de mama. Então a importância dessa questão é justamente o diagnóstico precoce, a mamografia faz isso, esse rastreamento, detectar pessoas que não têm ainda sintomas, mas têm um risco, tem um tumor que indica malignidade. E a maior ocorrência então é no quadrante superior externo e na região areolar da mama. Então, como rotina, ele deve ser feito em mulheres assintomáticas com mais de 50 anos. Isso aqui foi mudado há pouco tempo, tá? Era 40 anos, mas agora são 50. E essa questão do balanço risco-benefício, para a saúde pública, e para a implicação aí diagnóstica. Então, em mulheres mais jovens não vale a pena fazer esse exame pelo risco, de ter malignidade, fazer de rotina esse exame. Então, outros exames são indicados para mulheres mais jovens, como a ultrassonografia, tá? Ou ressonância, mas como rastreamento, o indicado mamografia nessa faixa etária. Também mulheres portadoras de mutação no gene BRCA1 e BRCA2, tá? Mulheres aí mais jovens também, que tem já um histórico familiar ou tem uma genética, tem um mapa genético que identifica esses genes. Antes da terapia de reposição hormonal, quando se faz pré-operatório de cirurgia plástica das mamas e acompanhamento de outra mama mastectomizada, já que já houve uma incidência aí de câncer de mama. Então, o rastreamento de nódulos ele não é tão simples, Vocês viram os padrões ali, o 2 e o 3, que é um padrão glandular que é difícil realmente de identificação, mas o que se busca? Tamanho, contornos, limites e densidade.
né? Então isso é o padrão, né, que se busca nesse exame. E geralmente estão na malignidade. Esses nódulos eles são irregulares, são limites poucos definidos e mais densos. E calcificações também podem acontecer e podem ter risco de malignidade. Tá? Então, microcalcificações muito pequenas, né, menores do que 0,5 milímetros, isoladas, e calcificações maiores têm a ver com benignidade. Tá? E microcalcificações agrupadas têm a ver com malignidade. Então, vários pontinhos assim, né, de microcalcificação, eles podem estar relacionados então com tipo um salpicado assim, com um risco aí maior, né, de ser uma região aí neoplásica. Então, como falado anteriormente, né, a rotina desse exame ele é feita então em mulheres acima de 50 anos até 69 anos, a cada 2 anos. Né? Em outras faixas etárias então, e periodicidades, o balanço entre risco-benefício é desfavorável. Então, não vale a pena fazer esse tipo de exame como rotina, né, numa idade mais jovem. Aqui então mostrando esse exame, né, de mamografia. É um aparelho similar ao que foi falado na outra aula de radiografia, né? É um tubo de Collodi. O que tem de diferença aqui é uma compressão da mama. Né? Ele faz uma compressão justamente para homogeneizar a mama, né? Deixar o tecido parênquima mamário numa mesma espessura e para favorecer então o melhor exame, né? de penetração do raio-x. Né? Então se consegue padronizar aí essa estrutura. Então, com relação assim à diferença, né, que é feita na mamografia, né, então, como o tecido mamário ele é menos denso, né, então vejam ali que é gordura e glândula basicamente, né, não tem parte óssea, né, não tem algo muito denso, tem que ajustar o funcionamento desse tubo de Collodi. Então, ele tem que ter um pouco menos de energia, ou seja, né, menos voltagem, né, para poder ter um melhor contraste. Tá? Então, isso que se faz, reduz a tensão, a voltagem, né, e aumenta a corrente. Né? Os elétrons que colidem com o anodo eles têm que ter menos energia para saírem fótons com menos energia também, para poder favorecer o contraste. O anodo, que era o tungstênio lá na radiografia, aqui são outros, né? São o molibdênio e o ródio, né? Que eles têm um raio-x característico menor, tá? E uma radiação de frenagem também mais homogênea. Tá? Então, seria esse gráfico aqui, né? De intensidade pela energia. Então, tem a quantidade de fótons aqui, a energia. Vejam que a radiação de frenagem ela é mais baixa, né? Bem mais baixa. E o ponto aqui, né, de voltagem, né, e de energia dos fótons é menor também. Tá? E esse aqui é o raio-x característico. Esse aqui é do molibdênio. Então, mamografia, então, se é outro anodo, não é o tungstênio usado na radiografia, é o molibdênio ou ródio, justamente porque ele tem uma radiação de frenagem mais baixa e um raio-x característico também mais baixo. Então, ele favorece a qualidade, o contraste na radiografia. Na mamografia, desculpa. Mais uma questão interessante, né, que apesar da utilização de uma menor tensão aí na mamografia, a dose de radiação é maior, tá? Quando comparamos a uma radiografia de tórax. Tá? Então, o que acontece aqui é que a mamografia, então, a tensão é menor, tá? Mas a corrente, né, e o tempo, né, ou seja, o miliampere segundo que é utilizado, ele é muito mais alto. E quando se faz a dose de radiação, a dose fica maior. Tá? Então, comparando aqui a dose de radiação de uma radiografia de tórax, tá? É 20 microsieverts. Isso aqui é uma unidade aí de radiação que nós vamos comentar uma aula mais posterior. A mamografia ela usa a dose de 3 millisieverts. Tá? Então é bem maior. Então vejam que a correspondência desse quadradinho verde aqui, ó, né, esse aqui seria a dose de radiação de
radiografia de tórax, mamografia tem vários desse, né? Então é uma dose considerável e ainda mais num órgão que é radiosensível, né? Por isso a preocupação, né, de expor a mulher ao risco, né? Isso quando se fala que o balanço é desfavorável, né, entre risco e benefício, se está se tratando dessa questão, que a mama é um órgão radiosensível, está se usando um exame de radiação aí ionizante para buscar então neoplasia ou rastrear câncer de mama. Tá? Então essa preocupação, né, da dose de radiação ser alta. Claro que se reduziu bastante, mas ainda é considerável. Esse feixe de radiação, então, ele pode ser em algumas direções. Tá? Então aqui está mostrando essa placa compressora da mama, né, comprimindo ela para poder homogeneizar o parênquima. Então ela pode ser crânio caudal, né, que seria essa aqui. Pode ser médio lateral, que seria essa. E pode ser médio lateral oblíquo, que seria essa inclinada. Então são as compressões da mama para poder justamente achar projeções aí diferentes. Então nessa imagem mamográfica nós temos aqui a mama direita, né, projeção crânio-caudal, mama esquerda, projeção crânio-caudal também. E vejam que isso aqui é uma imagem normal, tá, com risco baixo, né, ou quase normal, onde é identificado o padrão 2 aqui, né, onde nós temos mais gordura do que glândula, né, então mais de 50% de gordura, é um tecido aqui mais um cinza mais escuro, menos denso. Aqui nós temos então a mesma mama, né, mama direita e esquerda, desculpa, o mesmo paciente, mas projeções diferentes, e médio lateral oblíquo nos dois casos, né, projeção mais inclinada. E aqui nós temos a mama direita, né, de uma paciente, né, com achado mamográfico. Né, provavelmente isso aqui é um padrão 4, uma mulher jovem, né, veja que ela tem uma densidade maior. E aqui nós temos aparentemente um tumor, né, benigno, né, que ele tem um limite bem definido, né, ele é denso, mas ele é bem contornado, então ele parece ser benigno. E aqui nós temos um achado, né, de uma malignidade, uma mama esquerda, uma paciente, projeção médio lateral oblíquo, aqui crânio caudal, e aqui mostrando então essa imagem, né, com os contornos irregulares, bem densa, né, que seria compatível com um risco maior de ter malignidade. Também tratamos aí, né, mamografia analógica e digital, assim como a radiografia. A mamografia digital, então, é uma tendência, ela tem uma capacidade maior também de resolução, de busca, né? Então se consegue visualizar logo depois do exame e tratar a imagem após a aquisição. Então aí a capacidade de ter sistemas inteligentes, né? Sistemas que auxiliam o médico para poder identificar problemas. Então mamografia, existem vários softwares que buscam, né, identificam e auxiliam o médico aí no acompanhamento, no diagnóstico mais precoce, né, com mais acurácia. Tá? Então, mamografia digital se consegue fazer isso. A analógica não tem capacidade de ter softwares para poder ter essa avaliação, visto que a avaliação ela é difícil, né? Ela tem muito falso positivo, muito falso negativo, né, como mostramos na primeira aula. Né? Então, a mamografia é um exame que precisa muito, né, de uma melhora da acurácia desse exame. A mamografia digital consegue ter esse recurso, né, de ter softwares acoplados. E também temos a tomossíntese, que é um outro dispositivo que faz como se fosse uma tomografia, ela faz uma projeção seriada aqui da mama, né, e com isso consegue reconstruir, ter uma imagem um pouco melhor, né, dessa reconstrução, né, mas ainda não tem tanto trabalho que mostra, né, trabalhos científicos que mostram que isso realmente aumenta a acurácia. Tá? A imagem fica melhor, com mais qualidade, mas isso não implica necessariamente de uma melhora na capacidade diagnóstica. Tá? E por isso aqui eu trago essa tabela do Ministério da Saúde, né, sobre o rastreamento do câncer de mama. Então vejam aqui que a faixa etária da mamografia, né, indicada para o rastreamento é justamente essa que foi comentado, né, de 50 a 69 anos. E aí nas outras então menor que 50 anos ou
maiores aqui não vale a pena, né? O risco é maior do que o benefício. Tá? E também seria cada 2 anos, seria bienal a periodicidade. Tá? E outros aspectos, né, outros exames aí, como rastreamento, também não tem tanta evidência científica. Desde o autoexame da mama, exame clínico, ressonância, ultrassonografia, termografia e tomossíntese. Tá? Então, vejam que não é um exame complementar, não é simplesmente um outro exame, assim, mas seria como rastreamento, usar periodicamente esse exame, né? Então não é indicado, né, esses exames aqui, apesar de eles terem implicações diagnósticas boas, né, e acurassem em certos tipos de problemas mamários, o rastreamento bienal ele não é indicado com esses exames. Né? Cada um deles tem um foco característico de avaliação. Né? A termografia avalia o calor irradiado, tem trabalhos que mostram que é interessante, que é importante. A ultrassonografia avalia o eco, né, do tecido mamário, também é indicado em alguns espectros de idade, como mulheres mais jovens. A ressonância magnética mostra o hipersinal magnético de algum tumor, né, com mais água ou mais gordura. Então, também tem implicação, mas não indicados como rastreamento. No laudo da mamografia, então vejam que ele é um exame de rastreamento, então ele não tem uma acurácia, né, muito grande, ele dá uma chance de risco. Então essa categoria de BIRADS, ela é uma classificação internacional, né, que ela vai, né, do 0 até o 6, e o radiologista ele dá uma pontuação que indica o maior risco. Então vejam que o valor 0 aqui é inconclusivo, né? Tem que fazer de novo, né, ou fazer outro exame, que não foi conclusivo. O achado 1 e 2 geralmente são benignos, são sem achados ou achados benignos. Existe um risco muito pequeno, mas existe. Tá? Mas então, BIRADS 1 e 2 é um risco pequeno. BIRADS 3, provavelmente benigno, tá? Até 2%, né? Risco de câncer é um risco pequeno, mas a probabilidade de ser benigno é grande. E repetir em 6 meses e eventualmente pedir uma biópsia. Tá? Então aqui, dependendo, claro, do perfil do paciente, né, mas é indicado a biópsia para realmente tirar essa dúvida, né, avaliar se aquela imagem ali pode ser maligna. E aí a categoria 4, né, já tem uma grande chance, né, de 20%, né, de ser maligno, então biópsia, que é indicado. 5, né, já é uma chance muito, muito alta, quase certeza aqui de ser maligno, também indicado confirmar com biópsia. E o 6 já seria uma mamografia que já tem uma biópsia comprovada e é 100% de chance aí de ser maligno, porque tem uma confirmação, né, histopatológica. Então, essa classificação aqui ela é uma classificação de risco. Né? Então, esse exame ele rastreia mulheres assintomáticas, né, numa certa faixa etária, e daí então ele tem uma pontuação para indicar risco e confirmação, né, desse paciente. Então vejam que pode ter aqui então desde falso positivo, né, mulheres que realmente ela não tem, né, o problema, mas o exame diz que tem. E pode ser pior ainda, pode ser falso negativo, né, em algumas situações. Né? Pode ter o problema e o exame diz que não tem. Então ele tem uma certa, né, a capacidade não é, né, tão grande, mas no balanço risco-benefício, naquela faixa etária que foi falada, ele é importante. E aí a preocupação que nós falamos antes, da questão do câncer de mama radioinduzido, né, que seria essa questão aí de expor um órgão radiosensível, tá, a uma dose de radiação que pode gerar mutação. Tá? Mas então o que se sabe sobre radiação nas populações, né, que sofreram problemas, né, com bombas nucleares, com acidentes radiológicos, né, e radioatividade, e no caso aqui da população de Hiroshima e Nagasaki, e radioterapia torácica, né, o que acontece com isso. Então, um estudo populacional é difícil fazer, né, porque geralmente demora para ter um efeito, né, o efeito não é imediato, se for uma dose baixa. Né, então, o tempo de latência é grande, né, 10 a 15 anos para desenvolver quando a dose é baixa, então comparar é difícil. A população teria que ser grande,
Então, com mamografia especificamente é difícil, porque acompanhar durante muito tempo uma população muito grande para poder detectar esse efeito. Tá? E também as mulheres com mais risco são aquelas mulheres mais jovens, né, que têm, né, uma maior tecido fibroglandular, que pode ter uma mutação. E também a dúvida maior é essa relação linear com a dose, né? A gente não sabe como se comporta esse tipo de, né, de exposição. Então, claro que não existe ponto de corte, né? Sempre tem um risco quando expõe pacientes, mas será que é linear? Como é que é essa curva, né, de dose de radiação e efeito biológico? Então, não se sabe como funciona isso. O que se sabe mais ou menos sobre essa figura aqui, então a gente tem aqui uma região de baixa dose, nessa região aqui mais, né, pintada, onde, né, eu tenho uma dose de radiação, né, e uma probabilidade de ocorrência de ter algum problema. Então, nessa região de baixas doses, de fazer um exame, 2, 3, não se sabe o que acontece aqui, se tem risco, tem benefício, faz mal, e como é essa curva aqui. Tá? O que sabe que expor um paciente já tem um certo risco. Tá? Mas a partir do momento, né, que essa dose vai aumentando, né, vai aumentando aqui, então existe confirmação. Então a dose muito alta realmente vai ter um risco, né, linear com a dose. Então vejam que é linear esse risco aqui. Esses pontos aqui são os achados, né, a parte experimental. Então quanto maior a dose, realmente é linear o risco de ter um efeito determinístico. Tá? Então aqui se fala que nessa região de altas doses é determinístico o efeito, porque vai acontecer alguma coisa mensurável. E essa região aqui de baixas doses, o efeito é probabilístico. Né? Tem uma chance de ocorrer, tem um risco, mas a gente não consegue prever aí em detalhes. Tá? Então não se consegue aí saber o que acontece aí. E o que se faz então é extrapolar essa parte linear indo para a região aqui de baixas doses. Né? Então essa extrapolação do que tem nesses dados experimentais até o que acontece aqui na região de baixas doses e que realmente não se sabe o que acontece. Então existem modelos aqui, né, matemáticos que tentam estimar o quanto de risco, né, que possa estar acontecendo aí, né, de câncer de mama radioinduzido. E aqui vejam que esse aqui seria a idade da mulher, né, e aqui os casos, né, os casos de câncer de mama radioinduzido. Então aqui é por 100 mil habitantes. Então vejam aqui, se eu multiplicar por 10, eu vou ter aproximadamente aqui, vamos pegar esse valor aqui que é mais ou menos aqui, né? 4 mulheres por milhão. Né? Então, de mulheres que fazem o exame podem ter câncer de mama radioinduzido. Tá? Então, 4 mulheres por milhão, aproximadamente, né, esse modelo, né, matemático estima. Né? Então, existe um risco aí de fazer o exame e gerar uma mutação. Tá? Mas, claro que no balanço vale a pena fazer. Por isso que, naquela faixa etária, né? Por isso que mulheres mais jovens não é indicado, porque o balanço é desfavorável. E aí outro trabalho também comentando sobre isso, né? Então o efeito aqui da radiação ionizante em doses baixas, que é essa questão justamente que eu estou comentando com vocês aqui, seria essa preocupação, né? Então esse limite aqui que tem de dose de radiação, né, de 1,7 millisieverts por ano, ele deveria ser 10 vezes menor, a fim de evitar o excesso de 32 mil mortes de câncer de mama radioinduzido por ano. Tá? Isso aqui é uma estimativa, né, que foi feita pela questão da radioindução. Tá? Então, realmente não tem um dado, né, confirmado, né, desse valor. Né, se estima essa questão. E um adendo, uma observação aqui importante, que é o que eu comentei antes, que esse valor foi extrapolado, né, a partir das mortes por câncer dos sobreviventes de bombas atômicas, né, da dose de radiação que eles receberam. Então seria aquela questão de extrapolar aquele parte determinística para a probabilística. Né? Então realmente é uma estimativa e não se sabe o que acontece em baixas doses. Tá? Mas existe a preocupação, né, de expor a mama, né, que é um órgão radiosensível, a uma dose aí de radiação
né, importante gerar mutação e gerar câncer. Tá? Mas, por isso, esse cuidado de definir uma faixa etária específica, e assim isso vale a pena, né? O balanço ele é favorável. Né? Em outras faixas etárias, como comentado, o balanço é desfavorável. E aqui um resumo, né, da nossa aula de hoje. Então, falando do mamógrafo, né, então um exame que usa raio-x, que faz rastreamento de câncer de mama, né, e ele possui algumas diferenças. Né, uma delas é essa compressão da mama para poder homogeneizar o tecido. Outra diferença seria o raio-x, né, que ele usa um anodo à base de molibdênio, porque ele tem um raio-x de frenamento menor, né, característicos menores também, com menos voltagem, menos energia, para poder justamente fornecer mais contraste. Né? A energia dos fótons é um pouco mais baixa e fornece mais contraste, porque o tecido é menos denso, né, gordura e glândula. Mais importante comentar que a dose de radiação é mais alta, né, comparado com uma radiografia de tórax, né, porque a questão ali da corrente, o tempo é mais alta. A imagem diagnóstica, então, pode ser feita do ponto de vista analógico, digital e tomossíntese. Tá? A gente for elencar melhor aqui, a digital é a melhor, tá? Que consegue ter mais capacidade de discriminação dos tecidos da imagem, né? Da imagem de transparência e opaca. E a classificação aí, né, BIRADS em termos aí de uma pontuação de risco. Né, de risco, né, pelo achado mamográfico. Então, se dá uma pontuação e tem um segmento clínico para avaliar essa paciente. Tá? Então, seria mais ou menos isso um resumo da aula de hoje, também confirmando ou frisando a questão da faixa etária, né? O balanço aí positivo para aquela faixa etária específica, né, de rastreamento com esse exame. E a biografia básica que eu usei nessa aula foi o livro do Mourão, um capítulo específico de mamografia. Okay? Um abraço a todos, até a próxima.